Estamos começando uma série nova e talvez você pergunte por que a gente tem séries aqui, né? Nossa série ela tem alguns motivos. A gente sempre entra em série quando vai começar os pequenos grupos que duram 4 meses no primeiro semestre e 4 meses no segundo. A gente prega a mesma coisa nos 3 cultos que nós temos, no das 9h30, das 11h30 e o das 6 da tarde. Então, por quê? Para que todos os pequenos grupos, que a gente tem mais de 300 pessoas reunidas durante a semana, possam aterrissar o que a gente aprende aqui. Esse é um dos motivos que a gente faz. Um segundo motivo é porque nós temos uma sequência, a gente vai pregar numa sequência onde a gente traz a revelação de Deus e um aprendizado um pouco mais direcionado para onde a gente quer levar a comunidade, a vila. Nós entramos nessa nova série chamada Nem Tão Perfeitos. A gente geralmente já vai levantando com antecedência o texto que a gente quer, e aí eu lembro que a Luísa falou, vamos pôr Nem Tão Perfeitos, e aí eu quero deixar ela explicar por que esse tema, por que a gente está entrando. Está colocando a culpa em mim. A gente estava orando e estudando Hebreus 11, né, os heróis da fé, e a ideia era fazer uma exposição sobre por que eles são considerados heróis da fé. E aí a gente percebeu que nessa lista não tem só flor que se cheire, né? E que eles não foram tão perfeitos assim, que o que fez deles heróis da fé foi a fé, não necessariamente a performance excelente que eles tiveram, né? Então, a gente propôs Nem Tão Perfeitos, desmistificando os heróis da fé. E algo muito legal que vai acontecer ao longo dessa série é que tanto os pré-adolescentes quanto as crianças também vão estudar os heróis da fé, sob essa perspectiva de desmistificar, né? Porque quem cresceu aqui na escola bíblica, eu acho que aprendeu sobre Sansão, e aí depois, quando cresceu, ouviu assim, leu a Bíblia e falou, gente, mas Sansão... Não sabia desse lado dark de Sansão, né? E é claro que a gente não vai expor o lado dark de Sansão para as crianças, mas vamos mostrar que eles não foram só heróis, eles foram heróis porque eles creram, né? Porque eles tiveram fé no Senhor. Então, isso vai ser muito legal da gente, como comunidade, estudar juntos, né? Desde as crianças, os pré-adolescentes e os adultos. Uma coisa também legal quando a gente entra em série é porque a gente tem o Cozinha da Mensagem. O que é o Cozinha da Mensagem? Umas 3 semanas antes, a gente senta no nosso estúdio, os pastores, e conversa sobre o texto que vai ser pregado. E filma isso. Às vezes sai briga, não sei quem pegou isso no semestre passado, às vezes sai coisa legal, às vezes sai... É muito bacana. E assim, a gente libera, só que a gente primeiro faz isso, só que libera só depois. Então, na terça-feira, para quem quer se aprofundar, ver como a gente chegou em algumas conclusões, outras coisas que a gente não quis trazer para cá, na terça a gente libera o podcast em vídeo, e você pode, ou no Spotify, ou no YouTube, você pode acompanhar com a gente, e toda a nossa série vai ter sempre o Cozinha da Mensagem, que é os bastidores de como a gente estuda o texto, porque isso faz parte do processo pedagógico e também para que sempre seja mais comunitária, tá bom? Eu queria, lógico, então, vocês já sabem, tem que abrir em Hebreus 11, vocês podem já ir abrir nos aplicativos, e eu queria fazer um pouquinho do contexto sobre por que o autor de Hebreus, que a gente não sabe quem é, ele decidiu fazer uma lista dos heróis da fé no capítulo 11. A carta toda de Hebreus é uma carta onde o autor de Hebreus está falando que Jesus é o único e suficiente. E tudo ele está falando, tudo que a gente fez no Antigo Testamento aponta para Jesus, e Jesus cumpriu isso. Quando o autor de Hebreus chega no capítulo 10, um capítulo antes do que a gente vai entrar, ele vai falar sobre o lugar do Santo dos Santos, ou seja, o lugar mais próximo que um ser humano podia chegar de Deus quando caído. Uma vez por ano, o sumo sacerdote fazia o seu sacrifício, e depois que ele era aceito, o sacrifício, ele entrava no Santo dos Santos para fazer a expiação. E o autor de Hebreus falou assim, em Jesus, todos nós temos acesso a esse lugar. E para nós não faz muita diferença, porque a gente nem cresceu com isso, mas para uma pessoa do primeiro século da era cristã ouvir isso, era uma ousadia. E aí as pessoas falam, mas como isso pode?
E aí o autor de Hebreus fala, deixa eu trazer uma lista de pessoas do Antigo Testamento que pela fé acessaram de certa forma isso, mas mesmo assim não com a plenitude com que a gente está acessando essa presença de Deus. E aí ele vai começar essa lista dos heróis da fé, e no capítulo 12 ele vai falar por que mesmo Jesus já morrendo e ressuscitando, a gente ainda sofre, a gente ainda está nessa expectativa da volta dele, ainda por que ainda tem, ainda parece perseguição. Então, o autor nessa lista dos heróis da fé, ele vai sempre usar a palavra testemunho além de fé, e testemunho no grego é mártire. Então muitos desses ou morreram ou sumiram, e é interessante como esse é o tema aqui que a gente vai abordar esse semestre. E a gente vai fazer igual a gente fez com os 10 mandamentos. A gente vai para Hebreus, lê o texto, depois vai para o Antigo Testamento, entende o texto, depois volta para Jesus, porque é isso, a gente é cristocêntrico. Não dá para a gente ficar no Antigo Testamento, a gente tem que entender à luz de Jesus como isso significa. Por isso eu quero convidar vocês para a gente ler Hebreus 11, 4, e depois a gente vai lá para Gênesis, tá bom? Diz assim, o nosso primeiro herói da fé. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. Bom, coloca aí o marcador. Vamos lá para Gênesis capítulo 4. A gente vai ler Gênesis 4, a história, o começo da história, 1 ao versículo 5 e depois 10, 11 e 12. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela, com o auxílio do Senhor, tive um filho homem. Voltou a dar à luz, dessa vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Disse o Senhor, o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora, amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Que Deus ilumine a sua palavra essa manhã. É uma história que a gente já conhece, principalmente quem é evangélico, cristão desde criança, ouvia essa história, né? Nós temos Adão e Eva pecando, comendo, desobedecendo a Deus e sofrendo o primeiro exílio da Bíblia. Eles são afastados do lugar sagrado. Quando a gente vai estudar um pouco sobre a criação, a gente vai perceber que a criação está descrevendo os dias da criação, muito mais do que o dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, está descrevendo a criação como o tabernáculo. Muito provavelmente porque quando Moisés está recontando essa história, ele está montando o tabernáculo, eles estão recontando isso. E aí, o tabernáculo como um lugar, ele era no meio do acampamento, e cada vez que você saía do meio, você ia para um lugar que era menos, vamos dizer assim, separado ou santo. Então você tinha o deserto do lado de fora, depois você tinha o acampamento, depois você tinha o pátio, e, por último, você tinha o santo e o santo dos santos, lá no meiozinho, que era o lugar sagrado da presença de Deus. E você vai perceber que o jeito que é narrado o Éden é a mesma coisa. O Éden é o lugar sagrado da presença de Deus. Eles tiveram que sair desse lugar. Éden, no hebraico, no grego, é paraíso. Por isso que a gente quer voltar ao paraíso, né? E a gente quer esse lugar aí da presença de Deus. Eles foram expulsos, Deus colocou o querubim, e aí, mas antes de serem expulsos, Deus falou o seguinte, ainda tem uma esperança. Eva, você vai dar à luz, e da sua descendência virá o escolhido que vai pisar na cabeça da serpente, e vai derrotar a serpente, apesar de ser ferido, vai derrotar a serpente. E aí a gente chega no capítulo 4, aonde começa assim, Eva teve o filho Caim. E aí ele põe que eles tiveram esse filho, e Eva vai falar assim, olha só, com a ajuda de Deus, essa é uma tradução difícil de entender,
mas ela fala o seguinte: eu agora tenho esse mesmo privilégio de Deus de criar alguém, eu também tenho o meu filho. E Caim, ele vem como primogênito. E depois veio o segundo. A gente vai falar meio sobre irmãos hoje. Se você tem irmãos, você vai se identificar hoje ou não. E aí, o texto não vai dizer isso, mas eu fico imaginando, e o texto quer que você imagine isso, Eva crescendo com Caim e Abel, ajeitando a roupinha de folha deles, não era de folha, sei lá como é que era, mas estava lá e falando assim: filho, Caim, você é meu primogênito, eu tenho uma promessa, um dia você vai ficar grande, você vai fazer uma oferta, Deus vai aceitar e a gente vai voltar para o paraíso. Um dia você vai ser o nosso Redentor. Porque ele era o mais velho. E a promessa era que da descendência ali, os primogênitos geralmente eram escolhidos. E aí, acontece que o texto vai para frente e fala que os dois fazem uma oferta. Caim faz de cereais e Abel faz das partes gordas dos animais, dos primogênitos. E o texto tem a virada, sabe aquele plot twist? Deus aceita de Abel, o mais novo, e Deus não aceita o de Caim. E aquilo muda o jogo, porque assim, como assim? Eu tenho essa promessa, Eva teve essa promessa, veio Caim, ele faz a oferta, tudo, e Deus fala: a sua não, você não aceita a sua. E aceita do irmão. Eu fico imaginando assim, até Caim levando a oferta no dia, falando: Abel, não precisa não, deixa quieto, eu represento a família. Porque sempre tem um irmão mais novo meio metidinho, querendo fazer as coisas também, vou deixar você me imitar. E aí muda isso, e aquilo traz algo muito... Caim não aceita. E a gente especula muito, quando não lê a Bíblia toda, que é só no trechinho assim, que a Bíblia foi feita para ser lida ela toda. E tudo que tem no capítulo 1 até 11 de Gênesis, ela é uma introdução à Bíblia. Ele é um tipo manual, um roteiro de como a gente vai interpretar o resto. Então aqui está dando um padrão para a gente entender melhor como é que vai funcionar. E aqui a gente geralmente fala assim: Caim não foi aceito porque ofereceu cereais, e aí Deus aceita os animais sacrificados. Mas quando você vai em Levítico, você vai ver que você pode fazer ofertas com cereais. Você pode fazer até ofertas que são expiatórias. Então não é não é o elemento da oferta. Tem algo aqui, o texto aponta algumas coisas, mas a gente não percebe pelo distanciamento, mas o autor de Hebreus percebeu e falou: olha, pela fé, Abel é o primeiro herói da fé. Ele é o primeiro cara que ainda fala até hoje. E ele traz isso. E é interessante como a gente vai perceber, e aqui é a primeira pausa que a gente precisa dar, que na verdade por que a gente não entende e fica discutindo elementos que não estão nem no texto? Porque a gente só vê o externo. A gente só vê a ação. E para nós não faz muito sentido, porque você vai ver dois irmãos fazendo uma oferta, o texto não faz nenhuma palavra de juízo, e aí de repente Deus aceita um, não aceita o outro, e a gente vai perceber que Deus está sondando o coração e a gente olha o externo. E o autor do texto de Gênesis está deixando para revelar o porquê depois, só que a gente não chega lá. E a gente fica assim: não, deve ter algum motivo mais claro porque que Abel foi. Deve ser um pouco aqui do sacrifício e tudo. E aí a gente vai percebendo que isso nos incomoda. O Deus que olha o interno é uma coisa muito insegura, porque a gente gosta de analisar o externo, a gente gosta de avaliar. Vocês já passaram por isso, gente, de olhar uma pessoa e falar: gente, isso aí deve ser gente boa demais, e a pessoa é gente ruim demais. Ou o contrário, que mais acontece? Fala: gente, isso aí não, essa aparência não rola. Isso é bandidinho. Isso aí não dá. E aí você fala: gente, o cara é mais gente boa do que eu pensava. E aí você vê que, na verdade, a gente só consegue ver o exterior, mas Deus vê o interior. E muitas vezes isso
nos confunde, porque a gente julga e a gente começa cada vez mais a parecer Caim. E a gente quer, eu sei que nessa pregação você vai querer se identificar com Abel. E cada vez que passar aqui mais a gente falar, mais você vai ver que a gente não tem nada a ver de Abel. E dá um desespero. Calma, fica tranquilo. No final a gente vai chegar em Jesus, ele ajuda a gente. Mas por enquanto, vocês se pegaram esse jeito de avaliar e perceber que, caramba, não é assim, é bem mais complicado do que a gente pensa. A gente tem o nosso jeito de julgar os outros, mas Deus, ele age por outras formas. Com certeza. Eu adoraria trazer o exemplo de outra pessoa e falar, nossa, como eu vi aquele fulano que parecia horrível e era bom, ou vice-versa. Mas o exemplo que eu tenho para trazer é o meu mesmo. Eu, assim como Caim, fui a primeira filha, e eu também senti que meus pais, assim como Eva, tinham expectativas sobre quem eu era, sobre ser a primeira, sobre andar logo, falar logo, ir muito bem. E eu senti que eles achavam que eu precisava ser perfeita, e logo eu percebi que não rolava ser perfeita. Então, eu achei que eu podia usar a máscara de ser perfeita. Eu poderia aparentar ser muito boa, aparentar ser uma boa filha, ser menos ousada para falhar menos. E eu fui me vestindo de várias máscaras que, na verdade, se tornaram uma armadura. E, com isso, eu vou percebendo que eu pareço muito mais com Caim do que Abel, querendo ter um exterior que parece perfeito, mas para esconder um interior que é imperfeito. E, inclusive, quando me chamaram para vir aqui, eu orando para que Deus me usasse, para que eu estivesse aqui, falasse, que o Espírito Santo pudesse falar através de mim, que as pessoas sentissem que o que eu falei fez diferença na vida delas. Eu senti a história de Caim e Abel voltando na minha cabeça e eu querendo oferecer um sacrifício que talvez esteja um pouco mascarado. Na verdade, acho que eu queria não pagar nenhum mico aqui, que as pessoas me admirassem, que eu fosse bem aceita. E a gente tenta fazer isso o tempo todo, né? A gente tenta aparentar ser muito bom, muito perfeito, e a verdade é que o nosso interior não é isso. Eu me identifico muito também, Carol, como primeira filha, filha de pastor. Sempre tive muitas expectativas, né, Flá? E quis atingir essas expectativas de alguma forma e na verdade, projetar uma performance, né? E eu vejo o quanto, na narrativa bíblica, a gente vê sempre esse padrão da performance tentando se auto-justificar, né? E o Senhor vendo o coração e escolhendo os improváveis. E o quanto essa escolha gera raiva naqueles que se achavam justificados, né? Então, a gente vê essa narrativa dos dois irmãos, ou das duas esposas, né? E o Senhor preferindo os segundos, preferindo o coração dos segundos, né? E às vezes a gente olha aqui e a gente fala assim, poxa, mas então a performance não importa? E o Senhor está olhando realmente para o coração de Abel aqui, o coração quebrantado de Abel, né? Ele não fala que foi pelo que Abel fez, foi pela fé de Abel, que creu que era necessário um sacrifício de sangue, né? Então, como filha mais velha, eu me identifico muito com essa tentativa de agradar e de sempre fazer a coisa certa, mas não necessariamente estar com o coração no lugar certo. Ainda bem que tem um representante dos filhos mais novos aqui. E eu como Abel. Hoje ele não pode eu como falar. Abel. Pior que minha irmã veio hoje, meu Deus do céu. Mas assim, eu sempre fui o Abel, o inocente, o que o Deus aceitou o sacrifício. O que você está rindo, Gustavo? O Gustavo está passando mal. Me sinto um pouco ofendido, Gustavo. Okay. Por causa da minha irmã, né? É uma ironia da vida. Mas é interessante isso, assim, a primeira parte que a gente vê é que Deus olha o coração e a gente olha o exterior. E a gente, por que a gente fica o tempo todo focado no que foi oferecido? Porque a gente quer uma fórmula para ser aceito. Então, se eu fizer isso, se eu orar desse jeito, se eu fizer essa coisa, eu vou ser aceito. Qual que é a fórmula?
Qual que é o mapa da mina para eu chegar até você, Senhor? Me passa que eu faço. E é interessante que o autor de Hebreus vai falar o seguinte: pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Ou seja, o autor de Hebreus está dizendo assim: primeiro Deus aprovou a oferta de Abel e depois Deus viu ele como justo. Isso, lógico, é uma teologia tardia do Novo Testamento, mas isso Paulo vai desenvolver bem melhor. Mas isso é bem interessante, como primeiro Deus aceita a oferta e depois Deus reconhece Abel como justo. E o texto fala que foca em Caim, né? E Caim fica transtornado. Você falou sobre máscaras, né? Que foi botando máscara, e o texto faz um trocadilho com face o tempo todo. É a face dele que fica transtornada. Depois ele vai ter uma marca na face. Ele vai ter várias coisas ali que é a face dele está sendo trabalhada. E aí Deus, olha como esse Deus é misericordioso. Deus vai lá em Caim para falar: ó, Caim, se você fizer o que é certo, se você fizer o que é bom, que eu falei tanto sobre, e viu Deus que era bom, se você fizer o que eu faço, certamente você vai ser aceito. E certamente eu vou te considerar justo. Mas fique sabendo, e aí ele vai falar assim: saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Ou seja, a primeira vez que a palavra pecado aparece na Bíblia é aqui. Ele fala: Caim, eu e você sabemos que essa oferta não valeu. Mas se você fizer o certo, eu vou te aceitar. Já pensou você ter uma palavra dessa de conforto do Senhor? Isso aqui é muita misericórdia de Deus. Mas saiba, e aí Deus aqui dá um bônus, vou dar um aqui, ó. O pecado está na porta. Ele vai te devorar. Assim como Eva estava com a serpente, agora tem esse bicho chamado pecado e ele vai te devorar. E aí Deus deixa esse compromisso com ele. Para de focar no seu irmão, foca em você. Só que quem tem irmão sabe o tanto que irrita quando o irmão é o bonzinho. Eu não sei, eu sou o mais novo e os meus irmãos são todos uns santinhos. E eu sempre fui o mais assim, desafiado, vamos dizer assim. Minha mãe falava que eu era o desafiado, eu não sei o que isso significa. E aí, eu tenho um irmão. Ontem a gente estava reunido, né, lá em casa. E o meu irmão mais velho sempre foi aquele santinho que dá raiva. Sabe aquele cara que não tem... Eu lembro de ver minha mãe arranjando motivo para bater nele, porque eu apanhava tanto, e ela precisava fingir que estava equilibrado o negócio. E aí ela dá aquela coisinha, e assim... E é interessante como esse negócio, Caim ele não conseguia mais pensar nele, e na oferta que ele tinha para Deus, virou sobre Abel. Virou sobre Abel, é quase assim, era... Caim, presta atenção, olha para mim, volta a focar, vamos consertar isso, porque não é de qualquer jeito para entrar no paraíso, tem que ser o correto, vamos fazer essa oferta correta. E aí ele só falava: não, eu vou baixar a régua, se eu matar o meu irmão, o que eu estou oferecendo já está bom. Se não tiver ninguém fazendo melhor, isso é meio lógico, né? Se não tiver nenhum filho obedecendo tudo, o que eu faço de obedecer mais ou menos já é bom. Presta atenção, gente, que isso é muito sério. O primeiro assassinato foi feito no momento litúrgico de culto, de oferta. Às vezes você está assim: estou na igreja, eu sou dos crentes, eu estou na igreja, estou seguro. E é exatamente todo o desenvolver dessa história tem a ver com momento de culto, inveja, religiosidade e ódio. Como a religião e a fé podem se tornar um negócio de ódio muito rapidamente. Muito rapidamente. Como a religião e a fé podem se tornar guerra muito facilmente. Não sei vocês, meninas, como é que é a experiência de irmãs mais velhas? Vou revelar meus pecados aqui para vocês. Eu tenho um irmão que é 1 ano e 2 meses mais novo do que eu. Então, a gente meio que cresceu sendo, né, como gêmeos, assim. E eu era uma criança, digamos assim, com uma personalidade um pouco forte. Assim, para não dizer um pouco teimosa demais. E o meu irmão, em contrapartida,
Gente, minha mãe fala... É lógico que isso não acontecia, mas segundo ela, porque mãe romantiza, né? Ela fala que meu irmão, quando acordava, ao invés de chorar, ele cantava. O nome dele é Levi, que significa pacificador. É a tribo escolhida. E aí, teve um episódio. Luísa significa guerreira. Culpa deles. Eles que escolheram o nome. E aí teve um episódio específico, assim, quando eu estava vendo isso, que eu lembrei que o Levi estava precisando de um tênis e eu não. Meu tênis estava bom. E é naquela época que, assim, você vai usar o tênis até furar, né? Você não vai comprar um tênis antes dele estar furado. Então, a gente saiu para comprar o tênis do Levi e eu fiquei enchendo a paciência dos meus pais, porque eu queria um tênis. Eu também quero um tênis, eu também quero um tênis, eu também quero um tênis, eu também quero um tênis. E, gente, não é que o Levi virou para mim e falou assim: eu te dou o meu tênis. E eu não quero mais agora, porque você me ofereceu. E eu fiquei com muita vontade de matá-lo, como muitas vezes ao longo da infância. Eu não posso revelar os detalhes específicos de todas as vezes que eu já tentei e não consegui. Metaforicamente. Metaforicamente. Acho que no meu caso eu fui a primeira e eu fui o Levi do meu irmão. Acho que a minha máscara foi funcionando para o meu irmão. Fui tentando, pelo menos, fingir que a barra estava mais alta. O que não deixa de ser cruel também, porque, na verdade, eu aparentava. Aquilo era só uma performance. Isso é cruel, né? A gente levar a outra pessoa à ira por querer parecer ser o que a gente não é, né? E, obviamente, eu conheço esse sentimento dessa raiva, né, que Caim foi tomado, talvez em alguns momentos com o meu irmão, não em todos, mas ao longo da vida, com certeza, de você ter uma raiva de falar: por que não? Por que o meu não foi melhor? Estou aqui me esforçando, aparentando, tão difícil manter toda essa aparência. É uma raiva tomada de uma inveja, da gente querer estar no lugar da outra pessoa, da gente também querer ter aqueles aplausos, também querer aquele amor, né, que a gente acha que a pessoa vai ser amada, é mais amada porque tem um tênis e a gente não, enfim. É um sentimento que vai permeando o nosso coração inteiro, né, misturando vários sentimentos: raiva, inveja, vontade de estar no lugar daquela pessoa. É interessante, gente. Lógico que a gente tenta humanizar, trazendo, mas isso é a nossa... Todo ser humano ele tem isso, esse sentimento que a gente está trazendo para irmãos, porque irmãos é o primeiro embrião da gente se relacionar com alguém perto, com intimidade. Isso é o ser humano. O ser humano nunca gostou do padrão alto. E é o jeito da gente dizer: nós somos senhores e salvadores da nossa vida. Nós determinamos, nós queremos outro padrão. Não queremos ninguém melhor, não sabemos lidar com isso. E é interessante que o texto os dois irmãos vão se tornar arquétipos de outras coisas. Abel, ele vai ser o inocente sacrificado e acaba virando um arquétipo exatamente disso que Jesus vai abraçar. E Caim vai virar a serpente. Literalmente o texto vai levando que Caim, ele ouve o pecado, leva o irmão para fora, né? É traduzido como campo, mas é para o deserto, e ele é como se ele picasse o irmão, é como se ele virasse a personificação do mal. E Caim faz isso. E Caim funda as cidades, ou seja, as cidades vão ter esse gostinho de veneno da serpente. E os dois viram isso, e Caim derrama o sangue do inocente. Ao invés dele fazer o sacrifício correto, ele faz o sacrifício do irmão. Ele fala: já que eu não consigo oferecer a minha oferta, eu vou matar quem fez a oferta. E o texto vai mostrar que, de certa forma, Deus aparece para Caim
e pergunta, tão interessante, pergunta, cadê o seu irmão? Pergunta, e é interessante que é o mesmo o que Deus faz com Adão e Eva. Ele faz uma pergunta, onde estão vocês? A primeira coisa que a gente lê com a cabeça de Deus é onisciente, ele fala, por que Deus está perguntando onde está você? Lógico que Deus sabe onde eles estão. Mas Deus dá essa oportunidade. Vamos, tem alguma coisa para falar? Sabe quando o pai vem e fala, tem alguma coisa para falar? E você já, mãe, né? Você já sabe que ela sabe. Mas você continua no caminho errado. E Deus chega e fala assim, cadê o seu irmão? E aí Caim fala, acaso sou eu guardião do meu irmão? Fala assim, cara, é muito errado o caminho que ele vai. Com o papo. E isso é, todos nós que temos irmãos, sabem que um dia o seu pai fica perguntando, cadê o seu irmão? Eu tenho que saber agora contar, não foi eu que gerei eles, sabe assim? E por um lado, isso é um sentimento que a gente tem, mas por outro lado é a coisa mais que a família, a única coisa que a família precisa ensinar, você precisa saber cuidar dos seus. E aí vem o texto que é muito forte no versículo 10, diz assim, disse o Senhor, o que foi que você fez, Caim? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. E a gente é de uma cultura ocidental, moderna, a gente não entende esse negócio de sangue que eles têm, de terra. Parece que várias vezes no texto bíblico a terra tem vida, está falando. A terra não aceita desaforo. A terra não aceita sangue inocente. E principalmente quando está se falando da terra sagrada. Então se tire a sandália, porque o solo que você está pisando, Moisés, ele é sagrado. E aí parece que agora Deus ouve um grito da terra, porque o sangue de Abel está gritando. E se você for ler, continuar lendo, você vai ver que várias vezes o texto fala assim, e Deus ouviu os gritos dos injustiçados de Sodoma e Gomorra e foi lá fazer o juízo. E Deus ouviu os gritos. Parece que o tempo todo existe gritos pedindo por socorro ou pedindo por justiça vingativa. Alguém vinga o que aconteceu. Isso é tão desesperador que Caim, ele fala, tira minha vida, eu não sei o que fazer, porque agora eu vou sofrer o segundo exílio, eu vou se afastar mais de Deus, só que agora eu preciso, eles vão me matar, eles vão vingar, esse grito não vai sair dos ouvidos de todos. E Deus deixa uma marca para dizer, ninguém vai vingar você, eu vou te cuidar 7 vezes. Isso é interessante que a gente não entende isso, mas existe algo teológico aqui, e muito mais verdadeiro, espiritual, que o autor de Hebreus ele vai dizer o seguinte na última parte do versículo, embora esteja morto Abel, por meio da fé, ele ainda fala. Sabe o que é o mais irônico do autor de Hebreus falar que Abel ainda fala? É que no texto que a gente leu de Gênesis, Abel não fala nenhuma vez. Parece que é sobre Caim a história. A gente não tem Abel falando, ele parece que ele aparece só para morrer. Sabe assim? E o autor não quis colocar nenhuma característica, porque está querendo dizer que é inocente mesmo. Não é teologicamente ele não pecou. É que o autor quis dizer, olha, isso aqui é um sangue inocente. Só que existe um sangue, o que ele sofreu está clamando por uma justiça. E uma justiça vingativa. Agora você pode pensar, mas como assim uma justiça vingativa? A palavra de Deus diz que a vingança pertence ao Senhor, e graças a Deus por isso. Tenta ler o texto de Hebreus, ou esse texto, como se você estivesse no 1º século, recebendo a carta de Hebreus. Roma estava perseguindo os cristãos, matando, queimando, jogando para as feras. Então, quase todo seguidor de Jesus, ele tinha um irmão que morreu, ou um filho que foi morto na frente dele, ou a esposa, ou o marido, ou o pai. Alguém próximo foi morto e eles não podiam falar nada, porque o império estava em cima com a espada. E qual era a oração de todo mundo? Falando, Senhor, a gente não pode vingar. O Senhor Jesus falou que não podia, mas o Senhor pode. Um dia vem e vem com espada. Vem destruir esses desgraçados. Gente, se eu tivesse alguém morto da minha família, nem da minha família, algum próximo, essa era a minha oração. Temos que ser honestos. Isso é o que faz. Senhor, já que a gente não pode vingar, que o Senhor vingue. E vingue 10 vezes mais.
7 vezes mais, 70 vezes mais. Só que tem um problema. O autor de Hebreus acabou de falar que a gente vai entrar no Santo dos Santos por causa de Jesus, na presença, de volta ao Éden. E o problema era o seguinte: no pátio, naquele dia específico que o sumo sacerdote ia entrar no Santo dos Santos, ele ia fazer a sua oferta, esperava para ver se é aceita ou não. Quando era aceita, ele entrava nos santos e ele não podia ter nenhum pecado. E todos eles do primeiro século, e nós sabemos que Jesus falou: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Ninguém atirou pedra naquele dia. Ou seja, se por um lado, quem estava ouvindo isso, essa frase, embora esteja morto, o sangue de Abel, por meio da fé, ainda fala, ele está feliz. Cara, vai ter justiça, vai ter, desde o nosso primeiro mártir na fé, um dia Deus vai trazer a vingança. Graças a Deus. Por outro lado, será que não tem nenhum sangue inocente clamando pela justiça para você? Será que na vida que eu vivi não tem vozes falando: vingue o Marcos, por favor, Senhor, porque o que ele fez comigo eu não merecia? E aí a gente já começa a falar: será que a gente pode entrar no Santos Santos em paz? Será que a gente pode entrar e com tranquilidade? Será que um Deus extremamente justo e vingativo é bom para nós? É bom? E por isso que a gente tem que entender que não somos nem tão perfeitos assim. Não dá para a gente pedir. Queria, para encerrar, que vocês abrissem Hebreus de novo. No capítulo 12, o autor vai voltar a Abel. Ele vai trazer uma chave importante. Hebreus 12, 24 vai dizer o seguinte. Hebreus 12, 24. Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Presta atenção. O autor de Hebreus fala: graças a Deus, porque o sangue de Jesus fala melhor do que Abel. É um papo de sangue falando, né? Abel nunca falou nada e o sangue dele clamava por uma justiça vingativa. Jesus na cruz, Lucas 23, 34, diz assim: quando Jesus estava sendo morto e torturado, ele fala assim: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que faz. O sangue de Jesus clama por perdão. O verdadeiro Abel é Jesus, que o sangue do inocente não clama por justiça, não clama para matar quem matou, mas clama por perdoa quem me pôs na cruz. E é por isso que hoje a gente chega na ceia do Senhor. E Jesus naquele último dia, que ele sabia que ele ia ser traído, e logo de manhã, antes do sol nascer, ele já seria julgado, condenado e morto numa cruz. Ele vai falar: o que eu vou fazer vai ser o último dos mártires, no sentido de que o inocente vai pedir o perdão dos pecados. Por isso, se você, em algum dia, em algum momento da sua vida, entendeu que Jesus é o seu Salvador, e só o sangue de Jesus clama pelo teu perdão, baixe sua cabeça, faça a sua oração, você e Deus, antes de entrar no Santo dos Santos, para você falar com Ele dizendo: perdoa, Senhor. Faça a sua confissão de pecados e fala: Senhor, eu quero agradecer, Senhor, porque o Senhor não vem apenas com a justiça de vingança, mas vem com graça, perdão. E sobre esse perdão é que nós queremos basear nossa vida no sangue. Faça essa oração. És fiel em todo tempo,
todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Na noite que foi traído, Jesus pegou o pão e falou: esse pão é meu corpo, vai ser partido, e foi partido para que vocês possam voltar à presença do meu Pai pleno com um novo corpo, que a ressurreição aconteça na vida de vocês. Comamos para celebrar a unidade em Cristo. Da mesma forma, ele pegou o vinho e falou: esse é o meu sangue, que fala melhor do que o sangue de Abel, pois clama pelo perdão dos pecados. E que o sangue de Jesus nos purifique de todos os pecados, definitivamente, para que a gente esteja na presença do Pai. Bebamos. Louvado seja Deus, Senhor, porque o teu sangue e o teu corpo, Senhor, nos perdoa. E hoje somos seguidores, somos da família de Deus, e temos um irmão mais velho que não nos persegue, mas que nos protege, Senhor, e que nos guarda, e que sua oferta nos colocou de volta no paraíso do Éden. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, a tua casa, a tua família e todo o povo de Deus, até que Ele volte. Amém.